Olá, gente. Meu bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei o horário que você vai ver esse vídeo. Meu nome é Adiel. Eu sou pastor da Igreja Adventista Sétimo Dia, credenciado. E eu gostaria hoje de uma maneira assim espontânea, conversar um pouquinho desse vídeo, deixar aqui meu ponto de vista e também se puder ajudar, né, aquelas pessoas que estão no poder de liderança. Se puder ajudar em alguma coisa, né? Estaria ajudando. Semana passada agora nós vimos o acontecimento que aconteceu, né? O pastor Lucas de Castro, da Igreja Universal, ele chegou a cometer um suicídio, chegando à própria vida, se matou. Eu quero, se porventura esse humilde vídeo chegar até a família, prestar minha solidariedade a eles, dizer para a família que a gente ora pela família, para que eles se sintam confortados, né? Que a família possa sentir que Deus não os desamparou. Eu oro para que Deus ampara a esposa do falecido, a viúva, né? Eu li alguma coisa sobre o assunto e vi que ela pediu ajuda e tudo, né? E chegou a esse problema. E lamentar também porque, infelizmente, o líder da igreja, o que devia prestar solidariedade, ele acabou se manifestando de maneira rude, dizendo que o pastor Lucas nunca foi pastor, que ele nunca foi um homem de Deus, que ele não ia ficar chorando pela morte da bezerra. E a gente viu, assim, uma coisa lamentável, né? Principalmente do líder, que é a pessoa que devia prestar solidariedade para a família, cuidar da família, uma vez que esse jovem estava servindo na Bolívia, num país distante, num país fora do seu país. Ele estava servindo a igreja com amor, dedicação, e o líder se manifestou de maneira rude. O que eu quero falar com vocês? Eu sou o pastor Adiel e eu vou contar um pouquinho do que aconteceu. Eu quero um pouco contar sobre a minha vida, sobre o meu ministério pastoral, o que aconteceu comigo. Eu comecei no ministério pastoral dia 29 de novembro de 2008. Cheguei na cidade de Apuí para ser o pastor naquele distrito. Eu me formei na Venezuela, agora estava recém-formado e eu queria iniciar o meu ministério pastoral. Muito amor, muita dedicação. Todo pastor, ele tem a sua dedicação, todo pastor quer fazer o seu trabalho. E eu iniciei meu trabalho com muita vontade, com muita força. Eu trabalhei em vários locais. Eu trabalhei no Amazonas, trabalhei em Roraima, trabalhei no Acre, exercendo meu ministério pastoral. Um amor que eu tinha, um amor que eu tenho pela obra de Deus, pela igreja, por ajudar as pessoas, por cuidar das pessoas. Se você tivesse me conhecido quando eu era criança, eu dizia: olha, eu quero ser pastor quando crescer. Então eu tinha esse desejo do coração de ser um pastor. Depois de ter trabalhado 8 anos, eu estava trabalhando em Roraima, em Boa Vista, e eu estava fazendo meu exercício pela manhã, e eu senti aqui na minha cabeça, como se eu tivesse sentido assim uma paulada na cabeça, entende? Eu não consigo explicar, só sei que eu levantei desse exercício e a partir daí eu passei a ter uma zoada na cabeça, um barulho na cabeça, e isso nunca mais saiu de mim. Já faz mais, desde 2000, isso aí aconteceu em 2016, final de 2016, até hoje eu tenho esse problema. Mas naquele período lá, eu cheguei em casa, falei que a minha esposa estava muito mal, deixei minha esposa no trabalho e comecei uma trajetória de pronto-socorro. Eu chegava aí 3 vezes no dia no pronto-socorro. E chegar lá, o médico dizia uma coisa, dizia outra, e ninguém conseguia decifrar o que eu tinha. E me disseram que era labirintite, começaram a tratar labirintite, e a minha cabeça doía demais, era muita dor de cabeça, muito forte a minha dor de cabeça, a dor de cabeça que eu não consigo explicar. A cabeça doía tanto que muitas vezes me deu vontade de tirar a própria vida, porque a cabeça doía demais, era muita dor de cabeça, uma dor de cabeça terrível. Eu recebi, nesse mesmo período, eu recebi um chamado para sair de Roraima para vir para Rondônia. E uma vez que eu estava
ali, não sabia o que fazer com essa dor. Eu lembro que no dia 1º de janeiro de 2017, um amigo meu, o pastor Carlos, ele me pegou no carro e me trouxe para Manaus. E em Manaus eu fiquei no hospital adventista, internado uma semana, mais de uma semana, não me lembro. Todos os exames que podiam ser feitos, o hospital adventista fez de mim. Todos os exames. E clinicamente eu não tinha nada. E a cabeça doendo, a cabeça doendo, a cabeça doendo, muita dor de cabeça. A cabeça doendo de exagerado. E o hospital me deu alta e eu procurei uma clínica por conta própria, uma clínica naturista, tratamento alternativo. Passei quase uma semana também e não resolveu o problema. Eu comprei minha própria passagem e fui embora para Rondônia, uma vez que Rondônia, a Associação de Rondônia já tinha me chamado para cá. Então eu vim para Rondônia, trabalhar em Rondônia. E aqui eu fui para o distrito trabalhar muito doente, que doía demais a cabeça, muita dor, dor muito forte. E cheguei no distrito, comecei a atender o distrito aqui na cidade de Buritis. E muita dor de cabeça, era dor de cabeça e vômito. E o que acontecia? Fazia os exames, o exame não dava nada, não tinha nada no exame, o meu exame não tinha nada no exame. Clinicamente, se você pegar meu exame clinicamente, não tem nada. Só que eu sofro com esse mal até hoje. Inclusive hoje nós vimos uma meditação falando sobre o espinho na carne, onde fala que a sua graça me basta, né? Sobre o apóstolo Paulo. Eu vivo com essa esperança também, porque eu tenho um problema que me segue constantemente e não resolve meu problema. Aqui em Rondônia, a minha esposa me levou um dia para o hospital da Unimed em Porto Velho, aqui em Porto Velho, e eu passei uma semana no hospital, na Unimed, e também não resolvia meu problema. E eu saí do hospital, e enquanto estava ali no peso do remédio, a cabeça doía. E quando voltava no remédio, ok, eu paliava um pouquinho, mas eu andava com Doralginhos do computador, eu pegava assim, de 3, 4 comprimidos, colocava na boca e a dor continuava. A dor muito forte, muito forte, muito forte. E a ponto de eu pensar, é melhor morrer mesmo, que não tinha solução. Um dia eu vim a Porto Velho fazer uma massagem, que as massagens aliviavam, e quando eu regressei para Buritis para trabalhar, eu cheguei em Buritis com muita dor de cabeça e vômito. Então eu liguei para um farmacêutico na época lá, um irmão farmacêutico, ele foi na minha casa, me aplicou um remédio para cortar o vômito, porque a cabeça não cortava, a dor de cabeça não cortava. E aí, amigos e irmãos, eu cheguei a uma situação que o meu cérebro apagou. O cérebro apagou. Eu estava acordado, eu estava sentado, mas a minha mente apagou. Graças a bom Deus que eu sou casado com uma mulher que cuida muito bem de mim. E ela passou a cuidar de mim, escovar meus dentes, me levar no banheiro, me botar para dormir. Quer dizer, tentar dormir, porque eu não dormia, né? Eu não conseguia dormir. Ficava com o olho arregalado, estatalado, mas não dormia. Eu não conseguia dormir. Então eu batizei um jovem, e esse jovem falou para minha esposa: olha, o pastor está com problema mental, cansaço mental. Isso jovem disse para minha esposa. Eu passei uma semana, aí a igreja me trouxe para Porto Velho e me levou para um psiquiatra aqui. O psiquiatra falou para minha esposa: olha, eu não tenho como fazer nada pelo seu marido porque o cérebro dele está dormindo, o cérebro dele está apagado, não tem como fazer nada com ele. Aí me aplicaram um remédio para tentar ressuscitar o meu cérebro. E sabe, queridos, eu despertei na casa da minha sogra, comecei a acordar, e minha esposa perguntando para mim quem era meu pai, o nome da minha mãe, o nome dos meus irmãos, e eu até fiquei chateado: como você sabe, para que perguntar? E ela me explicou. E aqui vai entrar o que eu quero falar com vocês nesse vídeo, irmãos. Quando eu melhorei, a minha esposa me levou para a associação. E o meu ministerial, pastor Ivani, estava me aguardando. O pastor Ivani cuidou muito bem de mim. O ministerial cuidou muito bem de mim, isso ministerial, o pastor Ivani. Um homem de Deus, pastor Ivani. E me levou novamente para o psiquiatra. O psiquiatra então disse: olha, vocês têm que levar ele agora no neuro. A minha esposa então tomou a frente, que a minha esposa estava tomando toda a frente, porque ela estava cuidando de mim. A minha esposa então disse assim: olha, então eu quero levar ele nesse médico. O médico que o meu irmão lá, que eu tinha batizado, tinha indicado para ela.
Dr. Sérgio Matheus, lá de Ariquemes. Ele é um grande médico, um grande profissional. E a minha esposa então me levou para esse médico. Olha, eu tinha uma caixa de remédio com X remédio dentro. Tomava os remédios, o médico não via nada. Então chegava no médico, não, esse problema, então, joga esse remédio fora, agora esse aqui. Nós tínhamos uma caixa de remédio em casa. E eu passando por problema. E a minha cabeça rodando, eu não aguentava, muito dor de cabeça. É por isso que passava coisa pela minha cabeça. Que às vezes quando passa coisa na cabeça da pessoa, fala, ele não é homem de Deus, esse homem não é crente, cadê o Deus de vocês? Gente, é muito terrível. É terrível o que aconteceu. Aí minha esposa me levou nesse médico, e esse médico, ele receitou um remédio para mim. Esse remédio aqui, ó. Esse remédio aqui, ó. Você pode ver que aqui tá noite, né? Para usar o remédio à noite, esse remédio aqui, taxa preta. E passou esse remédio para mim. Eu tomei esse remédio durante um ano, fazendo tratamento, tomando remédio todos os dias à noite, tomo um comprimidinho para dormir. O problema é que esse remédio faz dormir muito. Eu chego a dormir, quando eu estou sob o peso do remédio, eu chego a dormir 15 horas. 15 horas dormindo. E o pastor precisa trabalhar. Como é que eu vou tomar um remédio desse? Então, eu fiz o tratamento durante um ano. Aí eu fui eliminando o remédio aos poucos, eliminando o remédio aos poucos. Mas aí volta a questão que eu não durmo. Não consigo dormir. E aí eu passo dias sem dormir. E aí a igreja então me transferiu para Cruzeiro do Sul. E lá em Cruzeiro do Sul eu passei 11 meses trabalhando com os irmãos, fazendo o meu melhor, tentando trabalhar. E chegou um dia que eu disse, não aguento mais. Eu escrevi uma carta de renúncia, renunciando ao ministério, e eu mandei para o meu presidente, o pastor Emerson Campagnolo, um grande homem de Deus. E aqui eu quero falar com vocês a importância do líder cuidar dos seus pastores. Aqui eu quero chegar. O que faltou para o pastor Lucas de Castro, líder que cuide dele. Não cuidaram dele. O meu presidente cuidou de mim. Ele não aceitou a minha renúncia. Ele e o ministerial então se uniram. Eu saí de Cruzeiro do Sul, eu vim para Rondônia. Cheguei, pastor, não dá mais, eu não consigo mais trabalhar, não estou conseguindo atender a igreja. Aquilo que eu sempre sonhei em atender a igreja, eu não estava conseguindo. Hoje eu tenho vontade de atender a igreja e não consigo atender a igreja por esse problema de saúde que eu tenho. Eles alugaram um apartamento e eu lembro que o ministerial falou bem assim comigo, o pastor que cuida dos pastores, pastor Adiel, você entrou na igreja sadio e nós não vamos deixar você sair doente. Um pastor doente precisa ser cuidado e nós vamos cuidar de você, pastor. Nossa, que coisa linda, o ministério falou comigo. Pastor, nós vamos cuidar de você. Você não vai sair do ministério. A igreja vai cuidar de você. Eles me colocaram no apartamento, buscaram minha mudança. E eu voltei para o tratamento novamente. Esse medicamento aqui, ó. Voltei a tomar o medicamento novamente. Continuei fazendo tratamento. Mas aquela vontade de trabalhar, entende? Aquela vontade de atender a igreja. Aquela vontade de servir, eu tenho vontade de servir, Deus sabe o quanto eu tenho vontade de servir. Eu voltei para a associação, me manda para o trabalho, eu quero trabalhar. Me mandaram para a cidade de Vale do Anari. Cheguei em Vale do Anari com vontade de trabalhar, vontade de fazer. Nós construímos uma igreja lá, terminamos uma igreja muito rápido, em pouco tempo a gente terminou aquela igreja, e eu trabalhando com os irmãos, e atendendo a igreja, mas o meu problema me perseguindo. E voltei no Dr. Sérgio novamente, ele disse, pastor, não dá. Você não tem condição de trabalhar. E eu saí, e eu novamente vim para Porto Velho. Deus abençoou que eu comprei aqui esse apartamento que eu moro aqui, onde estou falando para vocês. E eu voltei com o Dr. Sérgio.
E eu tenho esse remédio aqui, queridos. Esse remédio aqui, eu tomo, ao tomar esse remédio, eu durmo 15 horas. E a igreja não tem condições de ter um pastor nessa situação. Então, às vezes eu suspendo o remédio, e aí eu passo uns dias sem tomar o remédio, porque ficar dormindo todo o tempo. E aí eu começo a ficar sem dormir novamente. Aí eu vou lá, tomo outro remédio, durmo mais 15 horas, aí melhora um pouquinho, e assim é a minha vida. Onde eu quero chegar? O Edir Macedo, aqui pode falar nome porque tá para todo mundo ver os vídeos aí, né? Tá para todo mundo ver. Ele colocou que o pastor que se suicidou, Lucas de Castro, nunca foi pastor. Ele foi pastor, sim, mas é um pastor que estava com problema emocional, precisando de ajuda. Ele disse que o pastor nunca foi um homem de Deus. Era um homem de Deus, sim, mas que precisava de ajuda. Ele disse que o líder disse que não ia chorar pela morte da bezerra. Não precisa chorar pela morte da bezerra, mas chorar pela morte do pastor. Foi um pastor, foi um homem, um pai de família. Um filho que tem uma mãe que chorou por ele. Então, se ele se matou, o problema dele não, o problema dele não. Você, líder da igreja, você que cuida de uma igreja, você que é líder da igreja, você que é o presidente, você que é o dono da igreja, como muita gente tem dono. A igreja a gente não tem dono, mas tem presidente. Mas é problema seu, sim. Você tem que cuidar dos seus pastores. Tem cuidado, pastor. O pastor precisa de cuidado. A igreja Adventista do Sétimo Dia é uma instituição séria. Graças a Deus que ela tem homens, tem os departamentais, tem o presidente, tem o tesoureiro, tem o secretário, tem o ministerial, que é o homem que cuida dos pastores. Ele vai ver como é que está o pastor, se o pastor está bem. Eu agradeço a Deus porque a igreja está cuidando de mim. Eu tenho acompanhamento psicológico. A igreja paga um plano de saúde. Hoje, mais tarde, vou ter a consulta com a psicóloga que me atende, doutora Carolina. Eu estou tendo acompanhamento psicológico. Eu tenho acompanhamento psiquiátrico, o pastor Dr. Bruno. Dr. Bruno atende, ele de Brasília, me atende online. Dr. Bruno me atende online. E ele passa um medicamento para mim, que o medicamento que o Dr. Bruno me passa, porque esse aqui bota para dormir. Então, o medicamento do Dr. Bruno, então ele alivia para que eu não tenha tanto sono. Então, eu tomo com o remédio aqui lá e eu tento aliviar. É o psiquiatra que me acompanha. Então, eu sou acompanhado pelo psicólogo, sou acompanhado pelo psiquiatra, que a igreja providenciou para mim, porque a igreja cuida de mim. A igreja cuida de mim. Eu sou cuidado pela igreja. Eu sou cuidado pela associação. Agora nós temos um novo presidente aqui, o presidente já me procurou. Olha, pastor Adiel, eu estou à sua disposição, eu estou aqui para cuidar de você. E quando a gente conversa com o líder e o líder fala isso com a gente fica feliz, porque tem alguém cuidando da gente. Cuida dos seus pastores, cuida dos seus líderes, cuida do pastor. É responsabilidade do empregador, aquele que emprega um pastor para cuidar dele. Então os empregadores têm que cuidar desse pastor. E eu estou aqui para dizer, muito obrigado, Igreja Adventista. Eu não estou podendo atender um distrito. Era a minha vontade de atender o distrito. Eu queria atender o distrito. Eu amo essa igreja. Eu sou adventista desde que eu nasci. Eu cresci como adventista, sonhando em ser pastor da igreja. E não sei, não entendo, porque Deus permitiu que eu chegasse a essa situação. Quando eu cheguei no doutor Sérgio, ele disse: você está com cansaço mental. Cansaço mental. Então, esse cansaço mental me levou a uma depressão profunda. Cansaço mental. E quando você chega a esse... E aí, olha o que acontece. O que leva a gente à depressão? Você quer trabalhar. Você quer atender a igreja, você quer atender os problemas, você quer atender a sociedade, você quer fazer a sua parte. Aí você não consegue. Aí vem aquele senso de incompetência.
vem aquele senso de que você agora não serve para mais nada, de que você está encostado. Tem nome, ele está encostado, o pastor está encostado. Quer dizer, a gente encosta aquilo que parece que não serve mais para alguma coisa. Não tem mente que aguenta isso, gente. Não tem mente que aguenta isso. O pastor, ele vive momentos difíceis. Eu me lembro de eu ficar até 2 horas da manhã com um casal. Até 2 horas da manhã com um casal. E esse casal se separar, eu ir para casa, eu chorar amargamente, porque eu perdi aquele casal. Eu não queria que ele separasse, eu fiquei ali lutando, orando, aconselhando, deixando em casa. Várias vezes aconteceu comigo. Eu me lembro de um irmão ir na minha porta, querendo que eu resolva o problema dele, eu não consegui resolver. E esse irmão só não me chamar nem de santo, nem de rapadura, me xingar, me falar ali, falar coisas ruins comigo, coisas feias que eu não compreendo. E eu olhar para o irmão, meu Deus, como eu gostaria de ajudar esse irmão. Eu me lembro de... Eu estava no hospital, e o pai do jovem morrendo, na época do Covid. E o filho veio e me abraçou e disse: pastor, não deixa meu pai morrer. E eu queria poder fazer alguma coisa. O irmão morreu, o pai dele morreu, e você se sentir incapaz de ajudar. Isso cansa a mente da gente. Isso cansa a mente da gente, irmãos. E o pastor chega ao esgotamento. Ele vai se esgotar. E ele precisa da compreensão daqueles que o empregam. O pastor precisa da compreensão da igreja. Alguns líderes que lideram a igreja acabam perseguindo seus pastores também, os que estão na esfera abaixo. Esse pastor não visita, esse pastor não cuida, esse pastor não está fazendo o trabalho dele. O pastor está fazendo o trabalho dele. Irmãos, nenhum jovem sai da sua casa. E no caso da igreja adventista, eu passei 6 anos fora estudando. Quando eu fiz minha faculdade na Venezuela, você está bem? Lá na Venezuela. E eu fiquei 5 anos fazendo faculdade, 6 anos sem ver a família. Eu e minha esposa sofrendo, passando agonia, dificuldade. Eu vejo os jovens que vão aqui para o NASP, vão para Bahia, vão para Belém para estudar. Eles trabalham louco, vendendo livro, trabalhando. Todos eles vão para lá porque tem amor pela igreja, quer cuidar da igreja. Então, quando essas pessoas chegarem para cuidar da sua igreja, tratem eles com carinho. Procure compreender o lado deles. O ministério não é fácil. O ministério é difícil. O ministério requer. Talvez você ache que o pastor não está trabalhando, mas o desgaste mental que o pastor vai ter, o desgaste mental, olha, o desgaste mental, o pastor vai ter o desgaste mental para conseguir trabalhar. Ele precisa que você cuide dele também. Visite seu pastor. Ore com seu pastor. O seu pastor não precisar chegar a tomar isso aqui, irmãos. Remédios fortes. E aí eu fico triste quando vejo um líder falando que esse homem não é um homem de Deus. O último distrito que eu trabalhei foi em Vale do Anari. E eu cheguei à situação que eu não estava aguentando mais trabalhar. Não conseguia. Aquela pressão e eu ali. Os irmãos, graças ao bom Deus, aqueles irmãos ali, eles foram bacanas comigo. O irmão Abraão, ele chegou e disse: pastor, a gente cuida, deixe nós cuidarmos do senhor. Obrigado, irmão Abraão. Obrigado, igreja de Vale do Anari, que quiseram cuidar, mas eu preferi sair e vir para Porto Velho, porque eu precisava dar um espaço para o novo pastor chegar aí e cuidar da igreja como está cuidando o pastor Fábio. O pastor Fábio é um pastor que eu fui pastor dele e ele sempre me liga, é um dos pastores que sempre me liga. Pastor, como o senhor está, pastor? Pastor, como... Vem aqui, pastor. O pastor Fábio me levou lá depois, pagou gasolina para me voltar lá no distrito, rever os irmãos. Quando eu saí sem poder despedir dos irmãos, que eu saí muito rápido para poder
não estava aguentando, a agonia, a tristeza, a depressão, muito pesado, não estava aguentando. E o pastor Fábio, ele é um amigo do coração. Um abraço, pastor Fábio. Então, gente, eu fiz esse vídeo agora aqui para contar para vocês. E eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, tá? Com as pessoas. Primeiramente, a vida do pastor não é fácil. A vida do pastor não é fácil. Segundo, o pastor precisa de vocês. Terceiro, você que emprega um pastor, você que é líder de um pastor, não sei qual a sua denominação, cuide do seu pastor, você é o líder dele. O pastor não tem para quem reclamar. O irmão quando está com problema, ele vai com o pastor. O pastor não tem para onde ir. Se ele vai reclamar, o outro lá acha como o outro aqui. Eu vi o vídeo da Igreja Universal falando, o cara não queria trabalhar, era vontade. Então, tanto de coisa falando assim do cara. O cara quer trabalhar assim. Eu quero trabalhar, irmãos. Não estou conseguindo, mas eu quero. No momento eu estou encostado pelo INSS por motivos da burocracia, né? Eles suspenderam meu pagamento, mas agora eu vou voltar agora essa semana no INSS novamente para fazer uma nova perícia. Não sei como é que vai ser. Eu estou nas mãos de Deus, sei que Deus está cuidando de mim. Deus vai cuidar de mim. Se você faz o exame, eu fui esses dias, outros dias eu fui fazer exame da cabeça, muita dor de cabeça, eu pedi um exame novamente, graças a Deus é o plano que a igreja me dá, eu posso fazer esse exame, fui lá, fiz o exame, e o médico, o senhor não tem nada, na sua cabeça não tem nada. Irmão, não tem nada na cabeça. Mas esse cansaço mental tira o meu sono. E eu desenvolvi esse burnout aí, não sou muito bom dessas coisas de falar assim. Eu vi esse pânico. Então, quando eu for participar de uma reunião, eu já fico em pânico. Quando eu vou ter que um programa para me fazer, fico em pânico. Olha, tem um evento para você, eu fico em pânico. Por isso que eu tive que me afastar. E ore por mim. Eu não sei se o INSS vai me dar o benefício. Eu não sei se eu vou ter que voltar a encarar lá o distrito. Se tiver que encarar, não sei como é que vai ser. Eu só sei que eu louvo a Deus, porque a igreja adventista cuida de mim. A minha liderança cuida de mim. Eu não estou desamparado. Eu tenho profissionais que me acompanham. Então, se você tem algum profissional seu aí que está com problema, não vai dizer que não é homem de Deus. Coloca ele na mão de psicólogo. E também, pastor, você que passa por problema, não fica aí como eu fiz. Eu botei muito tempo calado, né? Então, procure ajuda profissional. Procure um psicólogo. Se a sua igreja não paga um plano para você, tem psicólogo do governo também. Vai lá, vai com esse psicólogo, conversa com eles, procura um psiquiatra. Para você cuidar bem do povo de Deus, você também precisa ser cuidado. Gente, eu só queria desabafar. Obrigado por assistir esse vídeo até no final. Compartilhe esse vídeo. Quem sabe você compartilhar esse vídeo, você vai estar ajudando alguma outra pessoa que esteja passando pelo mesmo problema que eu. Você vai ajudar outros líderes a se conscientizar que eles têm que cuidar dos seus pastores. Você vai ajudar também as igrejas a compreender mais os seus pastores e saber da luta que um pastor passa. Além do pastor cuidar da igreja, esse pastor tem os seus problemas também, pessoal. Tem família. Eu tenho um filho. Eu fico triste que o meu filho não está na igreja. Eu me preocupo todos os dias pelo meu filho, que eu gostaria muito que o meu filho estivesse na igreja, assim, como eu. Tem o entendimento dele, parece que não entende como eu gostaria. Eu gostaria que todos estivessem na igreja com a gente, servindo a Deus. Que é muito bom a gente estar nos braços do Senhor. Então, amados, eu me sinto, apesar de eu passar noites sem dormir, porque não dá para tomar remédio todos os dias, mas eu me sinto amado pela igreja. Chego na associação, os líderes me recebem, me abraçam. Cheguei outro dia na associação, eu fui lá buscar livros missionários, queria entregar livros missionários, fazer alguma coisa, distribuir alguma coisa. O presidente me deu um abraço, o pastor Eli Pacheco me deu um abraço. Chegou o pastor Adiel,
Bom, eu queria estar todo dia. Eu sei da luta do pastor, eu sei que ele tem muitos afazeres, ele cuida de Rondônia e Acre, ele tem muito o que fazer, mas eu cheguei lá e me deu aquele abraço. O pastor, o meu presidente, no dia do meu aniversário, veio aqui na minha casa, saindo para atender, porque ele tem muito o que fazer, veio aqui e me entregou uma cesta. Me desejou um feliz aniversário, me deu um abraço. Pastor, estamos aqui para cuidar de você. Obrigado, igreja. Obrigado, os líderes que cuidam de mim. Pastor Abdoval, meu ministerial da União, que ora por mim. Pastor Chinchai, que ele hoje agora está na União, né, o pastor Chinchai. Mas o pastor Chinchai sempre liga para mim, vê como eu estou. Ele não era resultado dele me ligar, mas ele me liga, um amigão peruano, brasileiro, que eu amo de coração esse pastor. O pastor Carlos, que a gente conhece desde a Venezuela. É um pastor amigão do peito, aquele cara que me tirou lá de Boa Vista, do Adventista, sempre liga para mim, vê como é que eu tô. Adiel, como é que você tá? Se anima. Obrigado. Eu gostaria, não tem como citar o nome de todos aqui, mas a todos os pastores que veem esse vídeo, recebam meu abraço. O ministério é nosso. Se eu não consigo estar diretamente no distrito, mas outro dia eu recebi a convite de pregar numa igreja. Eu chego na igreja, eu gosto de pregar, irmãos, eu gosto de pregar. Eu amo pregar. Eu amo advertir a igreja, chamar a igreja. Eu gostaria muito de seguir o meu ministério pastoral. Eu gostaria muito. Se Deus achar bem me curar, né? Ok, se não cuidar, eu vou ficar como o apóstolo Paulo. Filho, minha graça te basta. Não julgue o seu pastor. Ore pelo pastor, pela família do pastor que se suicidou. Na manhã da ressurreição, Deus vai trazer à vida todos aqueles que dormiram no Senhor. E Deus também vai reconhecer aqueles que muitas vezes no desespero, por falta de cuidado, eles acabaram cometendo algum ato de loucura. E alguns tiram até a própria vida. Essas pessoas, Deus vai ressuscitá-las com carinho. E Deus vai dizer para elas: filhos, eu cuidei de você. A igreja medieval, ela chega a dizer que toda pessoa que se suicida vai direto para o inferno e vai queimar no fogo eterno. Não pense assim. Nosso Deus que nós servimos é um Deus de amor. Nosso Deus que nós servimos é um Deus que ama os seus filhos. O Deus que nós servimos é um Deus que compreende os seus filhos. Ele nos compreende também. Ele nos ama. Por isso, Ele vai nos dar a recompensa segundo a tua vontade. Deus abençoa. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para todos vocês. Ore por mim. Estarei orando por você.